Então, pessoal, essa é a parte 2, como eu estava falando aqui, estava falando dos aspectos sociológicos da liderança: cooperação, competição e conflito. Quando eu tenho uma cooperação, cooperação é quando os membros da equipe estão no mesmo nível de conhecimento, de experiência, então vamos agrupar e deixar bater, ou seja, vamos se unir, vamos cada um dividir aqui o que a gente sabe, está aqui no mesmo nível e vamos sofrer as mesmas dificuldades, vamos alcançar o resultado e todo mundo vai evoluir junto. Geralmente a cooperação, as pessoas evoluem juntas, pegam experiência. Isso aqui é quando a pessoa é recém-chegada numa empresa, num OM, que ela pega ali os marinheiros, aquele estágio inicial, os cabos, até sargentos que vieram de outras áreas. Aí, vamos supor, um cara nunca serviu na esquadra, aí vai ter que servir na esquadra, aí ele pega ali aqueles sargentos também que recém-chegados, que podem passar algo para ele, né, de uma forma mais informal, uma cooperação. Competição. A competição aqui, ela se divide em duas também, tá? A competição. Sim, não. A competição, ela pode ser uma competição saudável e não saudável, tá? A competição não saudável vai virar um conflito, mas a competição, por definição e aplicação, é quando eu tenho uma diferença de níveis na equipe, onde o cara que está em cima, ele vai querer puxar quem está embaixo para elevar o nível. Então isso se torna uma competição saudável, que é estimular outros a evoluir de nível. Se você pegar essa parte da liderança da competição saudável, você já pode até relacionar ela com o tipo de incentivo. Por quê? O tipo de incentivo que alguém que tem influência vai passar esse processo para outras pessoas que estão abaixo dele é o transformacional. Ou seja, cara, você tem que melhorar, tem que estudar, o maior benefício é você construir conhecimento e aquilo mexe com a pessoa a ponto dela querer se elevar. Então isso é um tipo de incentivo transformacional, que ele não visa dinheiro, lucro, né? Escambo, né? De troca. Vou fazer isso para ganhar, vou aprender isso aqui, aumentar meu nível para ganhar algo em troca. Não, o maior ganho é a satisfação pessoal, tá? Não, uma coisa puxa a outra. E a competição não saudável é quando esse cara que está em cima, ele quer manter essa distância visando alguma coisa, né? Se eu tenho esse conhecimento, se eu sou o supervisor da fragata X, né? Eu sei todas as ordens internas, já vi todas as situações de crise acontecer, sei como resolver, está aqui no livro histórico, mas se eu passar esse conhecimento eu vou perder minha função. Se eu perder minha função eu posso desembarcar, perder aquela viagem para o exterior. Irmão, foda-se, não vou passar porra nenhuma para ninguém. E cobrar, e sabe, os caras vão olhar, tem experiência ali, vai pá. Aí você, caraca, que ambiente de merda, cara. Por que esse cara não me ensina? E essa competição não saudável, ela está relacionada ao tipo de incentivo transacional. Transacional, o nome já diz, transação, troca, escambo. Então assim, quando você tem um tipo de incentivo, só que você visa dar algo para ganhar algo em troca, você a partir daqui, isso influencia até na competição que você quer estabelecida. E a competição exacerbada, quanto mais você quer aumentar essa distância, você vai gerar um conflito. Com definição de conflito, segundo o manual, competição exacerbada, criando um ambiente hostil. Aí você já fugiu do propósito da OM, da empresa, porque o propósito é o quê? O propósito é você cumprir suas tarefas dentro do seu escalão, para contribuir com um resíduo maior, né? Tornando um clima organizacional um clima saudável. Então, se você quer aumentar cada vez mais essa competição, para você ser o pica, o absoluto, o boçal e soberano,
muitos vão querer sua queda, tá? E muitos vão contribuir para sua queda, porque você já gerou um conflito. Então, qual que é a solução desse conflito? A solução do conflito é algum mais antigo, ou até no brainstorming, né, a equipe se reunir, né, que isso aí já é uma parte, uma ferramenta de administração para você atingir objetivos, é gestão por excelência. Envolve liderança também, mas já sairia do foco aqui da aula de hoje. Mas aqui você tem que reunir a equipe numa reunião, cada um falar a sua opinião que pode melhorar, e daí que é um brainstorming, né, uma tempestade de ideias para se gerar uma solução. Tá? Isso é uma ferramenta administrativa que, dentro do grau de centralização de poder, você poderia classificar ela na liderança liberal, onde você tem um propósito, não está a pampa não é a pulha não. Você tem uma direção a seguir, mas todo mundo é tão automotivado que você tem a influência de um para o outro, muito rápido. Você não tem aquele cara que se destaca assim com um processo de influenciação master sobre o grupo. Todo mundo ali já é automotivado. Então o brainstorm ele acontece tanto para a solução de problemas, solução de conflitos, como para a solução e resolução de tarefas, de uma forma mais completa. Beleza? Pessoal, liderança é para a vida. Liderança não é só para estudar, é para a vida. Por quê? Isso aqui acontece em todo lugar, o aspecto da liderança. Pai, esposa e filhos, amigos, colegas de faculdade, né? Às vezes, se você tem uma pessoa que você tem que treinar para uma prova de TAF, que você tem que estudar para uma prova de faculdade, que você tem que ler a ordem interna da empresa, da OM, para você dar um melhor serviço, e o cara, por mais que ele não seja uma pessoa ruim, mas ele está te desviando do foco, em algum momento você vai começar a competir com outros que estão ao seu redor. Que tipo de competição você vai encontrar? Depende da pessoa que está ao seu lado. Se você encontrar uma pessoa boa e queira cooperar com você, ela vai pegar o que você tem, vai pegar um nível mais alto que ela tem e vai te puxar. E você vai ter que subir por necessidade, mas ainda assim é uma competição saudável. Agora, se você cair numa equipe escrota, só tem nego filha da puta e ficar apontando seus erros, você vai ter uma competição não saudável, que já gerou um conflito. Mas esse conflito aqui, pessoal, nem sempre ele é solucionado de uma forma rápida. Às vezes é o cara que vai te arremessar, aí o chefe de departamento, o encarregado, vai entender que você é uma peça deficiente dentro daquele cumprimento de tarefas, né? E que você precisa ser disciplinado, e que você precisa de uma reunião de aconselhamento. Aí isso aí já vai uma anotação para a sua ficha, né? Aspectos negativos, né? Vai abaixar seu conceito. Então, ter maturidade disso aqui é para você realmente se tornar uma pessoa melhor e melhorar a vida de outros. Não é só para passar numa prova. O sargento, eu vejo hoje que é a liderança, gestão por excelência, programa Netuno, o cara conhecer a parte fundamental da profissão dele ali, a ponto de sempre criar uma competição saudável. Isso é muito importante para qualquer instituição, pública ou privada. Beleza? Isso é muito importante, cara. Muito importante. Porque toda instituição trabalha com material mais pessoal. Que vão cumprir as missões. A gente já viu que missão é tarefa mais propósito, né? Então, assim, se eu tenho pessoas que vão utilizar materiais segundo ordenação, metodologia e segurança, como está a cabeça dessas pessoas? Como elas interagem entre si quando estão juntas para realizar a tarefa? Será que elas se estimulam? Será que elas se depreciam?
seja, cara, você já entrar em algumas OMs, né, algumas repartições públicas, empresa privada, ou até uma rodinha de amigos em faculdade, sabe aquele cara quando chega, ele torna o ambiente mais leve? Legal. E aquele cara, meu irmão, que ele chega, o ambiente fica carregado, ele vem com aquelas piadinhas sem graça, aí outros já começam também, que é o que eu falo que é o espírito de hiena. Caraca, isso é horrível. Então você tem um pessoal com um clima venenoso, que vai operar materiais, seja escritório, não precisa ser material de perigo não, né, de cave, de sobrevivência, não, pode ser no escritório, vai operar uma caneta, um computador e uma agenda. Imagina que clima de merda. Como isso aqui, como dentro dos aspectos psicológicos e sociológicos da liderança, como está sendo estabelecida a atmosfera por esse pessoal aqui? Hostil. Uma atmosfera hostil, cara, você nunca extrai o melhor do ser humano. Né? Isso aqui até, eu comentei isso no vídeo lá, falando como lidar com pessoas com espírito de hiena, né, que é como lidar com pessoas difíceis. Em todo lugar, tá? Eu botei no trabalho, porque no meu trabalho eu não tenho nada contra ninguém, tá? São pessoas excelentes, mas é porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. E nem sempre a nossa realidade é constante. Às vezes a gente tem momentos bons e momentos ruins, né? E de tudo a gente deve extrair uma lição, né? Então, assim, eu tenho 16 anos de serviço, né? Eu trabalhei também no Paisano, com comunicação social, né? Na Rádio Núcleo Barreto, antes de entrar na Marinha, né? E também no Projeto Esperança, lá do vereador Geru. Então, sempre eu vi esses aspectos, né? E eu sempre gostei muito de anotar, né? E perceber, e contribuir sempre para a melhoria contínua. Então, hoje eu estou deixando essa reflexão aqui para vocês, né? Além dessa aula, dentro dos aspectos, essa reflexão. Um sargento, ele tem uma capacidade muito grande de contribuir para a atmosfera do ambiente, seja positivo ou negativo, tá? Não estou falando de ninguém específico, não estou querendo apontar para ninguém, isso aqui é uma aula didática, né? Eu estou usando um exemplo e vocês podem olhar aí vídeos no YouTube, né? Seja na polícia, nas Forças Armadas, em empresa privada, né? Que tem aquele supervisor, aquele cara que é escroto mesmo, e quando ele entra, você respeita ele simplesmente pela função dele, não pela pessoa que ele representa naquele ambiente. Por causa de quê? A atmosfera venenosa, tá? Então isso aí fica para a vida. Daqui agora, pessoal, faltaria o quê? Eu tenho os aspectos da liderança, tenho a definição de liderança, tenho os fatores da liderança, tenho os níveis de liderança, tenho a diferença entre chefe e líder. Faltaria agora eu só destrinchar aqui cada um, né? Que eu já falei, né? Aqui, tipo de incentivo transformacional ou transacional, foco do líder, foco orientado ao objeto, orientado à tarefa, ou seja, só está preocupado em atingir o índice, não está preocupado com o bem-estar da equipe, está preocupado com o bem-estar da equipe e também atingir o índice, e o grau de centralização de poder, como ele vai exercer sua autoridade sobre aquelas pessoas que estão subordinadas a eles, né? E agora faltariam os atributos, né? Que os fatores, cada fator da liderança tem atributos inerentes a eles, né? Quais os atributos do líder? O líder, ele tem que ter um bom conhecimento profissional, né? Tem que ser uma pessoa confiável, além de atributos profissionais, ele tem que ter atributos pessoais para esse processo de influenciação que ele exerce sobre os liderados nunca cair de nível, né? E mesmo que tenha conflitos, ainda assim as pessoas sempre vão admirá-lo, né? Exemplos de grandes líderes: Jesus Cristo, Filho de Deus, é um grande líder. Outros, né? Poderia falar aí Duque de Caxias, né? Nossos heróis nacionais também,
que deixaram marcas, né? Napoleão, Alexandre o Grande, Átila Huno, Gengis Khan, né? Geralmente os grandes generais da história, que sempre exerceram um nível de liderança organizacional, ou seja, eles movimentaram aquele monte de gente para seguir seus ideais. Eles sempre também foram grandes líderes. O que é um líder negativo? Um líder negativo, ele exerce o poder da influência em prol de uma visão particular que ele tem. Também existe líderes que, vamos botar assim, tiveram visões particulares de mundo e moveram pessoas para acreditar nisso e para destruir a vida de outras pessoas. No caso, a gente tem o nazismo, né, cara, que matou milhões de pessoas, né, através aí do Hitler, Adolf Hitler. A gente sabe aí que ele era cabo do exército na Primeira Guerra, na Segunda Guerra ali que a moral da Alemanha estava baixa, né, teve que pagar os custos da Primeira Guerra, estava humilhada. Ele surgiu aí como um líder proeminente, motivando a população, e deu no que deu. Stalin também. Stalin era aquele cara que, quando ele entrava no parlamento, todo mundo tinha que bater palma. Aquele que parava de bater palma primeiro, ele mandava cortar a mão. No século XX. Pessoas assim no século XX. Né? Que é o século das grandes informações, avanço tecnológico. Então, existem pessoas que usam essa influência para visões particulares de mundo. E você, dentro da visão particular de mundo do cara, ela pode ser uma visão ruim. E é daí que vem a liderança negativa. Tá? Então, pessoal, essa é a aula de liderança para a nossa prova. Eu poderia abordar muitas outras partes aqui, por exemplo, se eu for botar as ferramentas da administração para solucionar conflitos. Apesar de fazer parte da liderança, eu já estaria entrando em gestão por excelência. Né? Se eu for começar a falar do tipo de incentivo transformacional e transacional, se eu começar a dar exemplos de tipo de incentivo transformacional, aí você já vou sair até do tema e entrar naquelas operações especiais, nos casos operativos que escolhem passar frio, fome, carregar peso, só em prol da satisfação pessoal do cumprimento do dever. Aí aqui eu já teria que explicar a diferença entre a pirâmide de Maslow, que é a satisfação do homem, e a pirâmide de um cara que pensa no incentivo transformacional, que ele pensa ao contrário. A autorrealização dele é dependente dos aspectos físicos, psicológicos, sociológicos. Né? Ele pensa, Maslow, ele diz que o homem pensa dessa forma. Né? Ele está preocupado com os seus aspectos fisiológicos, sociológicos, psicológicos, que tem a autorrealização, que é a